Dragon Ball GT é uma daquelas coisas que tipo Tiquititas, Beyblade e a vida. A gente adorava quando criança só pra crescer e descobrir que é uma merda. A criação do desenho foi basicamente produto da paixão criativa, dedicação e visão artística coletiva de executivos da Toei Animation que queriam aproveitar Dragon Ball até o último centavo. Por um lado, eles exportaram Dragon Ball para o ocidente e criaram a marca global que Dragon Ball é hoje. Pelo outro, eles não queriam perder o público japonês e criaram a violação dos direitos humanos que foi Dragon Ball GT. Mas chega de chegar o desenho de graça. Vamos entender o que é que deu errado afinal. Antes de entender o que deu errado, vamos de costume procurar entender o que deu certo. Não se preocupem, não vai demorar. Dá pra resumir as coisas boas em Dragon Ball GT em 3 aspectos: a arte dos personagens, a música de abertura e o fim. A arte é boa porque o responsável foi Katsuhiro Nakatsuru, criador do Bardock. Ele imaginou personagens bem mais selvagens e de aparência bem mais complexa do que os de Akira Toriyama. Você tem que lembrar que Akira Toriyama é um mangaka e mangaka não pode detalhar demais os personagens, senão ele não consegue lançar capítulos semanais. Já Katsuhiro Nakatsuru criava para animação, o que significa que ele podia adicionar o detalhe que quisesse e o trabalho todo de animar caía nas mãos de um time de menores coreanos, trabalhando em alguma fábrica na Etiópia. O resultado é que temos personagens com aparência bem mais detalhada que no passado. O melhor exemplo é o Vegeta, mas o ápice da arte em Dragon Ball GT é o Goku Super Saiyajin 4. Ele é tão legal que nem parece que foi feito só pra vender brinquedo. Já a abertura não tem muito o que dizer. Ela não tem nada a ver com o desenho e foi, acho, a primeira vez que a Toei Animation colocou uma música não original para ser abertura de Dragon Ball. Mas a melodia e a arte são tão boas que a gente perdoa. Já o fim é bom porque ele recapitula a série inteira de Dragon Ball e faz você chorar porque não foi aquela série que você acabou de assistir, mas há uma fanfic mal escrita com animação de orçamento superfaturado que, assim como seu episódio final, não seria nada se não fosse o nome Dragon Ball e os fãs que vêm com ele. Agora vamos finalmente entender o que deu errado. A história já começa com Pilaf subindo na Torre do Kami e acessando as esferas do dragão de estrelas negras. Aqui já começa nosso primeiro problema. Então o Senhor Popo estava sentando em cima de esferas do dragão e extras que poderiam ter sido usadas para momento de emergência. A Terra já foi ameaçada tantas vezes em Dragon Ball que a gente nem consegue contar quantas vezes essas esferas teriam sido úteis. Que tal pelo menos informar alguém que as esferas existem? Elas são mantidas em uma sala aberta, então não é como se elas fossem segredo. Você pode até dizer que elas não podem ser usadas senão o roteiro de Dragon Ball GT aconteceria. Minha resposta seria então separá-las, já que elas não aparecem no radar do dragão, ou escondi-las em algum lugar da torre onde ninguém poderia acessar. Enfim, eu já tô colocando mais pensamento nisso que os roteiristas do desenho que só queriam desculpa pro Goku virar criança e apelar para o público mais jovem. Enfim, Goku descobre o plano de Pilaf e Pilaf, vendo que Goku está grande e forte, acaba desejando que Goku fosse criança de novo. E o desejo dele é realizado pelo Shenlong bronzeado. Eu procurei saber o motivo de os autores terem transformado Goku em criança e aí vai. De acordo com Dragon Ball Perfect Fires, uma publicação da Shueisha, Toriyama teria justificado a escolha da equipe. Não faria sentido continuar o desenho com Goku ultrapoderoso sabendo que ninguém conseguiria igualar aos seus poderes. Sendo que foi exatamente isso que aconteceu. Se essa foi realmente a justificativa, ela disparou mais pela culatra que o Brasil. Mais do que em todas as séries anteriores, Goku é realmente o único personagem de destaque em Dragon Ball GT. Ele literalmente derrota todos os vilões. Trunks está lá só para humor, nem virar Gotenks eles deixaram. Pan está lá porque eles precisavam de uma nova Bulma. A diferença é que Bulma é a terceira personagem mais útil de Dragon Ball e o máximo que a Pan sabe fazer é respirar. O Buu tem uma cena legal explorando sua relação com Majin Buu, mas não leva a nada porque ele desaparece da trama 2 episódios depois de não fazer diferença nenhuma. Nem Vegeta tem muito destaque porque ele só realmente começa a aparecer já no episódio 54 dos 64 episódios de Dragon Ball GT. O ponto é que não foi transformando Goku em criança que o problema do destaque dele foi resolvido. Bem mais que em todas as séries de Dragon Ball, Goku foi o destaque e Dragon Ball GT sofreu por isso. Ele derrotou todos os vilões, ganhou todo o drama e todo o resto do elenco só tava lá para apoio moral. Se tem uma coisa que a gente aprende com shonens é que eles vão bem quando focam nos personagens secundários e perdem quando se focam nos protagonistas. Exemplo disso é comparar Naruto, que foi de uma série fantástica para coadjuvantes no clássico e virou um thriller emocional gay entre Naruto e Sasuke no Shippuden, levando à queda da popularidade da série. Já compara isso com One Piece, que dá história e complexidade até para personagem vilão terciário semi-figurante e assim mantém a história fresca e interessante até quando os protagonistas ficam estagnados. Ou só compara com Dragon Ball Super, que dá tanto foco aos personagens secundários. Se a lição de que Goku não pode ser a única coisa relevante em Dragon Ball não fosse válida, o Toriyama não teria corrigido isso ele mesmo no Dragon Ball Super. Então de volta à história, as esferas do dragão de estrelas negras se espalham pelo universo e é explicado que a Terra será destruída se não forem recuperadas. Minha dúvida é como alguém poderia saber disso. Será que já aconteceu antes? Fica como Deus ex machina. Enfim, a Terra está ameaçada e os guerreiros têm de recuperar as esferas do dragão de estrelas negras para impedir a destruição. Então quais guerreiros qualificados eles chamam para a missão?
A Pan, que não tem nenhuma experiência de luta real. Trunks, que realmente só serve de mecânico. E Goku, criança, que está bem mais fraco que quando adulto. O que nos leva à pergunta de por que não Vegeta ou Buu ou Gohan, que são fortes e poderiam garantir o sucesso da missão. Enfim, 28 episódios de fileira acontecem em que os personagens viajam pela galáxia, conhecendo coadjuvantes que só veremos de novo na hora de carregar a Genkidama final. Não me entenda errado. Eu gosto da ideia de uma Genkidama do universo e ela dá validade às aventuras pela galáxia. Mas tirando isso, aqueles personagens são basicamente filler e não tem impacto algum na trama. Agora compare com os personagens secundários do Dragon Ball original que o Goku foi conhecendo quando procurava as esferas do dragão. Yamcha, Mestre Kami, Kuririn, Titi, Oolong, todos eles ficaram como aliados até o fim e a seu próprio modo tiveram boas cenas. Depois da longa viagem pelo universo, eles chegam à Terra e descobrem que o elenco de Dragon Ball Z foi corrompido por um alienígena chamado Baby e agora Goku terá que derrotar todo mundo. Literalmente, no fim, Goku está enfrentando o Baby, que nada mais é que o Cell Majin Buu alienígena que absorve outras pessoas. Goku se transforma em Super Saiyajin 4 e temos a única luta realmente boa de Dragon Ball GT. Então na saga seguinte, surge o Super Android 17 e adivinha quem o derrota em uma luta péssima? É claro que é o Goku. Isso depois de ele mesmo fortalecer o Super Android 17, não notando que o Android absorve ataques de energia, apesar de Goku já ter lutado contra androides antes de ser, nas palavras de Vegeta, um gênio da luta. Eu até entenderia se o Goku só quisesse que o Android 17 ficasse o mais forte possível para então derrotá-lo, mas não foi o que aconteceu. Foi só estupidez mesmo da parte do Goku. Ou melhor, preguiça dos roteiristas. E falando em Goku, ele próprio é mal escrito em Dragon Ball GT. Goku não é tão o super-homem como ele é retratado nessa série. O próprio Toriyama explica que a vontade de lutar do Goku é uma ameaça a ele mesmo e ao mundo. Tanto que o Goku hilariamente poupou vilões no passado só pra ver quão fortes eles poderiam ficar. Isso teria sido útil para justificar erros óbvios do Goku, como fortalecer o Android 17. Mas não. Em Dragon Ball GT foi só tolice do roteiro mesmo. Aqui a história já está mostrando sinais de exaustão, porque eles já têm que reviver vilões mortos para conseguir manter a atenção do espectador. Se bem que teria sido melhor reviver o vilão que ir adiante com o vilão seguinte. Goku finalmente usa as esferas do dragão para reviver os mortos pelo Baby Android 17. Mas então ele descobre que o Shenlong já está cansado de acordar todo ano para cumprir os desejos das mesmas pessoas, e então ele se divide em vários dragões malignos. 8 episódios de fileira depois, aparece o vilão final Omega Shenron uns poucos episódios antes da série acabar. Isso nunca dá errado. Vegeta se transforma em Super Saiyajin 4 e você deve imaginar que não faz diferença nenhuma. Então ele se funde com Goku para formar Gogeta Super Saiyajin 4 e eu levei todo esse tempo para mencionar o último e maior problema de Dragon Ball GT, a animação de combate. Você tem Gogeta Super Saiyajin 4, uma fusão, sempre ponto alto de qualquer roteiro de ação, em que você tem um personagem absolutamente poderoso que pode fazer o que quiser. E aqui atrás vocês estão vendo a luta dele com o Omega Shenron. Não pisque, senão você vai perder a única cena de ação. Basicamente não acontece nada na luta inteira. Gogeta só toca em Omega Shenron uma vez. Agora compara com as lutas de Vegeta contra Majin Buu em Dragon Ball Z e Vegeta contra Zamasu em Dragon Ball Super. Está notando a diferença? Você não precisa de mais de poucos segundos para ver. Dragon Ball GT é um vende e não entrega em termos de animação. Tirando a luta do Baby contra Goku Super Saiyajin 4, os personagens quase nunca se tocam. Eles ficam só na conversa e nos raios de energia, que são de baixo orçamento. Raios de energia são bons, porque você só anima a parte de trás da tela e deixa a imagem do personagem estática lançando o ataque de energia. Já o inimigo não reage. É só você ir clareando a tela até ele desaparecer. Enquanto isso, socar um personagem e ter o personagem reagindo à dor e sendo arremessado pelo golpe leva mais tempo, criatividade e dinheiro. Coisas que a Toei Animation não queria dedicar à série dela. Eu entendo que Dragon Ball Z às vezes era assim, mas tinha uma desculpa. O desenho estava só 10 episódios atrás do mangá e por isso eles tinham que alargar ao máximo as encaradas e choques de raios de energia dos personagens. Já Dragon Ball GT não tem a mesma desculpa. Se você visse essa porcaria de luta do Gogeta contra Shenron em outro desenho, você nunca assistiria. A verdade é que a Toei Animation sabia que a propriedade intelectual de Dragon Ball era grande demais para falhar e sabia que o mundo ia assistir mesmo se fosse uma porcaria de baixo orçamento. E o resultado da indiferença deles foi Dragon Ball GT. Então a série acaba negando a nós o que Dragon Ball Z deu, um final satisfatório. Ao invés de Goku, que se esforçou tanto para salvar a Terra, ficar nela com seus amigos, ele é levado por Shenlong por nenhum motivo para ser guardião do universo ou algo assim. Então todo mundo envelhece e morre e só resta Pan viva. Muitos anos se passam e ele está assistindo ao torneio de artes marciais e o descendente do Goku está lutando com o descendente do Vegeta e eles têm a mesma aparência dos antepassados porque nesse ponto, a Toei Animation já tinha perdido a capacidade de criar algo original. Goku está assistindo a luta deles do alto e vemos que o espírito de luta dele continuou para as gerações seguintes. Não na forma dos personagens que nós conhecemos e amamos, mas sim de novos personagens esquisitos que aparecem nos minutos finais da série. Então começa o emocionante fim de Dragon Ball GT que reprisa todas as grandes cenas de Goku na série para te distrair do fato que a Toei Animation está ocupando com flashbacks para não precisar animar mais 4 minutos de episódio. O fato de quase não haver cenas de Dragon Ball GT nessa recapitulação também ilustra quão insignificante a série foi e como ela depende da propriedade intelectual pré-estabelecida de Dragon Ball para sobreviver. Então Dragon Ball acaba e na época você começou a chorar pensando que a porcaria de Dragon Ball GT seria a última coisa que existia.
assistiria de Dragon Ball. Felizmente a Toei Animation com Dragon Ball GT e a Fox com Dragon Ball Evolution fizeram um trabalho tão ruim que o Akira Toriyama sentiu a necessidade de criar Dragon Ball Super, que apesar de passar por dificuldades de vez em quando, é uma série bem melhor. Então, para resumir a crítica, Dragon Ball GT fracassou porque 1. A animação é uma porcaria e animação de combate nunca pode ser ruim em desenho de ação. Pelo contrário, o desenho pode até ser ruim, mas basta a animação ser boa que a obra está salva. 2. O foco excessivo no Goku. Protagonistas inflexíveis exaurem a trama e precisam de coadjuvantes interessantes para ir adiante mantendo a história fresca. Isso não aconteceu em Dragon Ball GT. 3. A dependência da propriedade intelectual pré-estabelecida de Dragon Ball. É quase como se a Toei Animation estivesse ciente de que estavam fazendo um péssimo trabalho e que as pessoas só estavam assistindo porque tinha Dragon Ball no nome. Quanto mais a série progrediu, mais eles ficaram dependentes da propriedade pré-estabelecida. A comodidade da franquia acabou criando uma série ruim. Some tudo isso a um roteiro preguiçoso e você tem um desenho horrível que não seria nada se não fossem as palavras Dragon Ball no título. O jeito agora é torcermos para que Dragon Ball Super não faça a mesma coisa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e fazer inscrição no canal. É só um clique para você, mas uma grande vitória para quem está do outro lado. Esse foi Mídia Insana. Muito obrigado pela sua atenção.